Pessoal, professor Ederson aqui. Nós vamos trabalhar o tema agora, o que é o indivíduo, né? Na apostila aí de Sociologia de vocês, apostila 3, né? Página 266. Observem aqui que o tema é o que é o indivíduo. O autor da apostila ele já deixou uma pergunta para nós. O que é o indivíduo? Quem é esse indivíduo, né? O que é ele? Então nós vamos entender o que permanece e o que prevalece numa sociedade. Se é o indivíduo ou se é a sociedade em si. Existe sociedade sem indivíduo? Existe indivíduo sem sociedade? É algo que nós vamos fazer uma análise aqui conforme a proposta da apostila. Bom, a primeira coisa que o autor já deixa para nós é: se quisermos refletir sobre o indivíduo, é preciso considerar, a princípio, sua etimologia. O que é etimologia? A origem da palavra. Ela é originária do latim individus e significa não dividido. Em outras palavras, aquilo que é o mínimo operante no interior do conjunto social. Então, a palavra indivíduo é o mínimo que opera. O autor também deixa aqui essa charge do Calvin, vocês leiam, é bem interessante e até engraçada. Quem puder dar uma lida aí, ok? E aqui nós vamos já entrar no tema de como as instituições sociais, conforme vocês podem ver aqui, moldam os indivíduos, como eles têm que viver, tá? Quando a gente nasce, a gente já faz parte de uma família e essa família ela tem um caráter de nos moldar, ou seja, de nos moldar para viver de acordo com a sociedade. Não só a família, mas a escola também tem esse papel. Hoje um pouco menos, né? Mas houve um período que ela era muito mais ativa nessa parte. E também nós temos a instituição religiosa. Se a pessoa ela tem uma crença, ela também vai ter alguns princípios dentro daquela crença que ela vai ter que seguir, ok? Então, tudo isso vai moldar o indivíduo para ele viver de uma maneira. Aqui nós vamos ver o seguinte, ó. As instituições são regidas por autoridades que informam e formam os indivíduos e estão na base do processo de socialização. Ao conferirem regras e valores aos seus participantes, estabelecem um padrão de relacionamento social. Daí o estudo das instituições se fundamentar para o entendimento da inserção do indivíduo na sociedade. Então vamos supor, eu estou preparando aquela pessoa, eu estou moldando ela. Quando ela estiver moldada, aí sim ela vai fazer parte da sociedade. Gente, isso é extremamente complexo e bem interessante para os nossos futuros temas, tá? Os próximos temas que nós vamos trabalhar. Então, percebam, a função dessas instituições é preparar aquele indivíduo, né? Preparar aquela pessoa para ela poder conviver e viver de acordo com os padrões que a sociedade estabeleceu. Ponto. Está estabelecido. Mas esse indivíduo, ele tem voz? Conforme eu falei para vocês, observem aqui, vamos pegar a questão da escola. Durante muito tempo, a escola não estimulava, por exemplo, um pensamento crítico. O que é um pensamento crítico? É aquele pensamento que faz você refletir, olha, será que isso é isso mesmo? Será que isso é dessa forma? Tá? Essa escola ela está sofrendo algumas transformações. Por quê? Porque durante muito tempo ela era uma coisa engessada. Olha, você tem que seguir isso e isso, porque se você não seguisse isso, você não está de acordo com os padrões da sociedade. Não. Hoje a escola ela procura até mostrar para o indivíduo os valores da sociedade. Será que eles são corretos mesmo? Será que realmente essa forma de sociedade é a melhor que se tem para se viver? Então é isso que a gente pode refletir sobre o tema, tá? Continuando aqui, nós temos aí um grupo de sociólogos e um grupo de pessoas que defendem o quê? Que as instituições têm mais força sobre o indivíduo. Mas também nós vamos ter grupos que defendem que o indivíduo faz a sociedade, né? Primeiro, são os padrões desse indivíduo. Vamos entender isso aqui, ó, nesse parágrafo. Ó. Os defensores da autonomia do indivíduo na sociedade posicionam-se de forma crítica em relação a essa corrente. Que corrente? Aquela que defende que as instituições moldam totalmente o indivíduo. Afirmam que as sociedades são dinâmicas, mudam, transformam-se e não seria possível compreender essas mudanças sem entender a capacidade de atuação dos indivíduos
e das suas respostas particulares a determinadas condições sociais. Então, imaginem que a sociedade ela está passando por algumas crises, alguns problemas aí culturais, alguns problemas de costumes, tá? Que aí envolve muito essa questão de costumes. E aí tem aquele indivíduo, né? Tá sofrendo um monte de situações aí, aquele indivíduo tá ali no meio. E aí, como é que ele vai reagir? Então perceba que algo que aconteceu dentro da sociedade vai forçar aquele indivíduo a tomar uma determinada ação, a tomar uma atitude, tá? E é essa ação que pode promover o quê? Um outro tipo de costume. Olha que louco, olha que maravilha, galera. Pense assim, imagine que uma sociedade tem vários costumes aí, vários padrões já estabelecidos. Aí de repente aparecem algumas crises, alguns momentos aí da vida individual de algumas pessoas, e aí essas pessoas passam a viver de uma forma diferente do que foi instituída para elas. O que vai ocasionar, o que vai acontecer aí nesse momento? Nós vamos ter aí um momento de, de ruptura, nós vamos ter um momento aí de novos padrões surgindo dentro da sociedade, ok? Gente, nós vamos aprofundando esse tema, mas esse tema é muito bacana e bem interessante para a gente discutir nas nossas próximas aulas. Aqui está o que eu comentei com vocês, tá? De algumas perspectivas que valorizam a capacidade de autonomia do indivíduo. Mais adiante, nós temos também uma outra linha sociológica que acredita que existe essa questão da, como posso dizer, da hereditariedade dos genes. Vamos supor, esse autor aqui, o Edward Osborne Wilson, ele colocou um novo tema aí para a gente discutir. Qual é esse tema que ele propôs para nós? Vamos ler aqui, ó. Algumas análises sociológicas levam em consideração a biologia. Em 1975, o entomologista Edward Osborne Wilson introduziu o termo sociobiologia. Os sociobiólogos concebem os genes como controladores do comportamento social. Assim, tratar do altruísmo, do rancor, do egoísmo é abordar não apenas as questões de ordem cultural, mas também questões de ordem genética, ou seja, já estava com a pessoa, foi passada hereditariamente. Os atos sociais patados por forças instintivas genéticas podem explicar certos comportamentos e suas consequências na sociedade. Porém, isso aí quase que não se aplica, por exemplo, à nossa sociedade brasileira, né? Se a gente for parar para pensar, aqui é uma mistura, né? E dizer que existe uma cultura pura, uma coisa, uma genética pura, é algo meio complexo. Mas era uma linha de pensamento que surgiu, tá? E também faz esse estudo dessa questão genética. Então nós temos aqui uma outra palavra que eu gosto muito de trabalhar, inclusive nas questões econômicas também, né? Pensem aqui, ó. Reflita comigo nesse tópico P, indivíduo e sociedades no campo das relações. Os laços sociais, percebam essa palavra, laços sociais. Essas palavras são muito importantes que nós vamos continuar trabalhando. Convergem para a manutenção de determinados ordenamentos, mas não anulam as tensões e crises provenientes das circunstâncias históricas e das vontades particulares. Daí o dinamismo inerente a realidades sociais. O que são laços sociais? Laços sociais são aquilo que ligam as pessoas, o que fazem elas terem aqueles costumes, aqueles padrões, aquela forma de enxergar o mundo. Por exemplo, eu, você, nós vivemos em laços sociais construídos na sociedade brasileira que tem forte influência da religião judaica cristã, principalmente católica, tem forte influência dos padrões ocidentais da cultura grega. Tudo isso faz com que nós vivamos e enxergamos o mundo da forma que nós vemos hoje. Tá? Nós temos forte influência das questões europeias na nossa vida, tá? Então, tudo isso faz parte da visão de mundo que nós temos hoje. E é essa visão de mundo que cria os laços sociais. E aí nós chegamos aqui no Brasil, criamos os nossos hábitos, nossos padrões, que nós temos aí culturalmente todos os dias. Tudo isso vai criando os vínculos para nós vivermos. Tá? Uma maneira assim de falar de laços sociais, já até colocando a questão econômica, é o dinheiro. O dinheiro ele só tem valor, por exemplo, porque para o outro também, porque se não tivesse valor para o outro, seria apenas um papel.
Então isso cria um laço, isso cria um vínculo entre as pessoas, tá? Não só isso, mas existem vários outros componentes da sociedade que criam vínculos, que criam laços. Prestem atenção nessa questão dos laços, porque essa questão dos laços vai ser extremamente importante para nós trabalharmos nos próximos temas, inclusive nessa questão da própria economia. Tá? Indivíduo, laços, o que, que eu acho importante, o que, que não acho, por exemplo, por que, que aquilo tem valor para mim, tá? O que, que faz eu enxergar aquilo como valor para mim, tá? É, Dentro da sociologia, quando a gente começa a trabalhar culturas, isso é extremamente importante, por quê? Porque quando a gente trabalha sobre culturas, nós falamos também sobre como que criou-se aquele hábito, como se criou aquela cultura, como se criou aqueles laços, ok? Gente, esse é um tema extremamente bacana e nós vamos destrinchar eles mais adiante, ok? É, a sociologia ela não gosta dessa polarização exacerbada, tá? Ela trabalha com pontos de vista diferentes, né, sobre às vezes o mesmo assunto, só que a polarização, principalmente nessa questão de indivíduo e sociedade, ela não é uma coisa significativa, tá? Ela acaba até sendo chata e acaba se tornando uma coisa sem valor dentro da sociologia. Por quê? Porque o ideal da sociologia é juntar os dois. Aonde dentro daquela sociedade prevaleceu mais o indivíduo e daquela mesma sociedade onde que prevaleceu os laços da sociedade em si, os laços que criaram dentro daquela sociedade, onde prevalece o indivíduo e aonde prevalece o coletivo. Isso é o que a sociologia vai trabalhar sempre. Aonde em determinados momentos prevaleceu o indivíduo e onde em determinados momentos prevaleceu o coletivo, aquele laço de sociedade, ok? Mas aqui adiante nós vemos o seguinte, deixa eu pular aqui da página, nós vamos ver o seguinte, já finalizando a apostila, esse tema da apostila diz assim, ó, o indivíduo não estaria na origem da sociedade, mas seria o resultado de um modo específico de fazer sociedade. Tal modo estaria, apesar de determinados condicionantes culturais, abertos a intervenções de seus componentes, que poderiam, por meio de interações, modificá-los de forma dinâmica. Ou seja, o indivíduo ele não criou a sociedade, mas ele pode, através das suas ações, criar novos rumos e caminhos para essa sociedade. Galera, eu não quero estender, o tema é muito bacana, nós vamos continuar em próximas aulas. Estudem e espero que tenham gostado. Abraço e até a próxima.